Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar rapidamente qual a melhor maneira de você estudar inglês em casa. Claro que não é a mesma coisa que você estudar em casa e você estudar em um curso, até porque no curso você tem um professor preparado pra isso, né? Eu acho que você acaba se cobrando mais, porque tem um professor ali pra te ajudar e tá ali te cobrando o tempo todo também. E em casa eu acho que você tem que ter uma força de vontade de aprender a língua muito grande. Então hoje eu vou falar de maneiras pra aprender o inglês em casa. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é que hoje em dia com a internet é claro que é muito mais fácil você estudar uma língua em casa, porque você tem acesso a milhões de conteúdos e exercícios e livros e etc na internet e de graça. Isso é muito legal. Também tem muitos cursos online e tal, e que é bacana. Mas eu acho que também a gente tem aqui o YouTube, que pode ajudar sempre a gente. E existem alguns canais que ensinam inglês. Inclusive, eu sou inscrita em alguns canais desses, né? Que eu gosto muito. Por mais que eu já seja formada em inglês, eu acho que é sempre legal você tá pegando algumas coisas até pra não esquecer e tá sempre exercitando. E é claro, eles também não fazem só isso, então eu acho o conteúdo bem bacana. Então eu decidi trazer pra vocês aqui alguns canais que eu acho que vale muito a pena pra você aprender inglês em casa. Então vamos lá. O primeiro canal que eu recomendo é o Small Advantage, que é de um americano que ele fala português, que ele aprendeu português sozinho em casa, então ele ensina inglês, ele às vezes analisa o inglês de, por exemplo, vamos analisar o inglês da Anitta, o inglês da, sei lá, de algum famoso brasileiro e tal. Então é bem bacana também, porque ele dá toques, ele fala, não, assim, o brasileiro normalmente fala assim, mas o certo é assim e tal, então é bem interessante. O segundo canal que eu recomendo é Inglês com Nativo, que ele é irlandês e ele também fala português, então ele ensina em português, é bem bacana, é bem legal você ver também o sotaque dos estrangeiros falando a nossa língua, então ele também traz bastante conteúdo sobre isso. O outro canal é a Karina Fragoso, ela é brasileira e ela é professora de inglês também, então é muito interessante o canal dela, é bem completo. E o último é a Cíntia Sabino, que ela também dá várias dicas bem bacanas. Depois de você começar a acompanhar esses canais, eu acho que já vai ser uma grande ajuda, assim, sabe? Eu acho que, principalmente pra quem tá no nível básico, pra quem tá começando mesmo, eu acho que isso é muito importante, porque eles começam mesmo bem lá do início, as coisas basiconas, muito vocabulário, então eu acho bem interessante. Bom, a segunda dica que eu dou pra vocês é vocês comprarem um Grammar Book, que é um livro de gramática. Esse livro aqui meu, eu acho ele muito bom. Ele é bem antigo, ele é de 2002, de quando eu estudava no Brazos ainda. E, assim, eu acho ele excelente. Por mais que ele seja antigo, eu acho que ele é super completo. Devem ter outras edições dele. Então, o nome dele é Basic Grammar in Use. Então, se vocês... Eu vou procurar alguns sites que estejam vendendo ele ainda, e aí eu vou colocar aqui na descrição se eu achar, beleza? Mas, enfim, se não for esse, vocês conseguem outros também. O que eu acho muito interessante desse é o seguinte... Ele aqui, ele ensina o conteúdo, claro, ele ensina o conteúdo todo em inglês, não é português e inglês. Então ele ensina todo o conteúdo em inglês aqui, e o lado de cá tem exercícios. E o que é muito interessante, o que é muito legal, é que no final ele dá todas as respostas pra você. Então você tem como conferir se você foi bem ou não. Então acho que é muito importante vocês comprarem Grammar Book. Bom, a terceira dica é vocês assistirem série em inglês com legenda em inglês. Isso eu não recomendo muito pra quem tá começando assim o inglês, né? Eu acho que quem tiver mais um intermediário, que quiser relembrar algumas palavras e tal. Eu faço isso, inclusive eu tô vendo Outlander com meu namorado em inglês, com legenda em inglês. Às vezes a gente para e olha um pra cara do outro, não entendi esse contexto, mas que palavra é essa? Às vezes a gente quer aprender. Às vezes a gente lendo, a gente escutando, você entende o contexto, mas tem uma palavra ou outra que tu fica curioso, tipo, mas eu entendi o que ele quis dizer, mas o que significa isso? Então a gente para a série, vai lá, entra no nosso aplicativo do celular que a gente tem de tradutor e a gente coloca pra ver o que significa. E a gente fica tentando colocar isso em algumas frases pra poder lembrar depois a colocação dessa palavra em uma determinada frase, pra criar o contexto dela. Então isso também é bem legal pra quem já tiver um nívelzinho mais avançado. Outra dica também que eu dou pra vocês é ler notícias em inglês, tá? Também, novamente, eu acho que pra quem tá no início não vai entender nada, vai ficar boiando, talvez você consiga entender o contexto e tal, mas é meio complicado. Isso é muito legal pra você pegar muitas palavras novas, sabe? E aí que entra outra dica, que é quando você pegar essas palavrinhas novas da série, do filme, da notícia, ou sei lá, do que for, ou até mesmo de um livro,
de vocês pegarem essa palavra que você não sabe e anota. Faz um caderninho pra vocês. Eu fazia isso, eu nunca fiz isso pra inglês, eu fiz isso pra espanhol e me ajudou muito. Então você faz um caderninho pra vocês, anota a palavra. Se você ainda estiver no básico, coloca a tradução dela em português. Se você estiver ainda iniciando, coloca a tradução dela em português. Se você já tiver num nível mais que você já sabe o básico de inglês e tal, ao invés de você colocar a tradução dela em português, você anota a palavra e do lado você escreve o que essa palavra significa, mas em inglês, para você poder entender essa palavra. E também eu acho que é muito interessante você botar ela em uma colocação, numa frase, para você ver como é que ela funciona, para ver em que momento você tem que utilizar essa palavra. Então eu acho que isso ajuda muito, muito, muito. E depois você pega esse caderninho e fica lendo, que eu acho que isso vai, entrando na sua cabeça e um belo dia que quando você precisar falar, você vai lembrar do seu caderninho. Bom, basicamente essas são as dicas que eu tenho pra mostrar hoje pra vocês. Também tá tendo, se eu não me engano, eu não sei se isso é frequentemente, se tá sempre aberto no site ou se foi agora. Eu sei que eu recebi essa notícia agora, no mês de novembro, mas eu vou deixar aqui embaixo linkado, que é um site do Cambridge que tem vários exercícios. E aí tem por nível. Tem nível iniciante, tem intermediário, tem avançado, tem pra criança. Então, de repente, é bem interessante vocês pegarem alguns exercícios pra fazer. Tem quiz, tem um monte de coisa lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. É claro que ninguém vai ficar mega fluente aprendendo em casa. Eu acho que é muito importante um curso, sim. Mas se você não tem disponibilidade, se você não tem dinheiro, se você, por N motivos, não pode fazer um curso, eu acho que, sim, é muito importante você ter um inglês hoje em dia. Hoje em dia o inglês nem é mais diferencial, ele é essencial. Então, acho que é muito importante. Se você tem muito essa vontade de estudar inglês, vai. Tenta, sabe? Tenta, faz todas as coisas que eu falei aqui, mas assim, se dedica, tá? Bom, acho que é isso. Eu tenho muito, muito, muito material de inglês em casa, porque eu já dei aula. Em 2012, eu ainda estava no meu 3º ano de ensino médio. Eu fiquei 6 meses dando aula, eu entrei como professora substituta numa escola particular aqui na minha cidade. E eu dava aula do maternal até a 4ª série. Então, que é o novo 5º ano. Então, eu fazia prova, eu dava real aula, sabe? Então, foi muito bacana, foi muito legal esse período. Então eu tenho muito livro, muito exercício. Eu queria muito tentar digitalizar alguns exercícios e criar uma pastinha e deixar disponível aqui pra vocês. Se vocês quiserem, curtam esse vídeo e comentem aqui embaixo, por favor, que eu vou arrumar um jeito de fazer isso pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!